Havendo Deus falado no Antigo Testamento. Stephen Cohn. Edições Tesouro Aberto. Introdução ao Antigo Testamento. Havendo Deus inicialmente falado em muitas partes e de muitas formas aos pais nos profetas, ao final destes dias nos falou na pessoa do Filho. Tradução de Darby. Hebreus 1, 2a. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. João 5, 39, 40. Então lhes disse Jesus: Ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Lucas 24, 25 a 27. A seguir, Jesus lhes disse: São estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importa se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Lucas 24, 44 e 45. Oremos. Amado Pai Celestial, nós te adoramos e agradecemos porque nos deste tua preciosa palavra. Rogamos-te, Senhor, neste momento em que abrimos tua palavra em tua presença, que teu Espírito Santo venha avivar nosso entendimento, de modo que possamos compreender aquilo que desejas falar. Senhor, rogamos que tua palavra possa ser vida e espírito para nós, e que tudo seja para a tua glória. Pedimos isso em um nome precioso de nosso Senhor Jesus. Amém. Havendo Deus inicialmente falado em muitas partes e de muitas formas aos pais nos profetas, ao final destes dias nos falou na pessoa do Filho. Hebreus 1, 2a, Darby. Este trecho, que contém um versículo e meio, coloca juntos o Antigo e o Novo Testamento. No Antigo Testamento temos: havendo Deus inicialmente falado. No Novo Testamento temos: Deus nos falou ao final destes dias. Num deles, Deus falou a nossos pais. No outro, Deus falou a nós. No primeiro, Deus falou por meio dos profetas, mas agora Deus falou em seu amado Filho. Inicialmente, Deus falou de muitas maneiras e em muitas partes, mas nestes últimos dias, Ele nos falou em seu Filho, o qual é pleno e completo. Agradecemos a Deus porque Ele é um Deus que fala. O que aconteceria se Deus não falasse? Sabemos que Deus é um mistério e que, se Ele não revelar a si próprio, ninguém poderá jamais conhecê-lo. A fala é o modo mais direto, mais claro e mais fácil para revelar alguém. Se mantivermos nossas bocas fechadas, ninguém saberá quem somos. Por esta razão é que temos em Provérbios 17, 28 a seguinte expressão: até o estulto, quando se cala, é tido por sábio. Assim que você abre sua boca, você se expõe. Tudo que está em sua mente, tudo que está se passando em seu interior, sua fala revela de uma forma muito direta e facilmente reconhecível. Você lembra que o Senhor disse: porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Mateus 12, 34b, 35, 37. Se Pedro tivesse mantido sua boca fechada durante o tempo em que o Senhor Jesus estava sendo julgado, eles nunca o teriam reconhecido como um dos seguidores de nosso Senhor. Infelizmente, Pedro falava bastante e as pessoas reconheceram que ele era galileu, porque sua fala o revelou. Damos graças a Deus, pois Ele é um Deus que fala. Ele sempre fala. Ele tem falado desde a criação do homem e, por meio de seu falar, Ele revela a si mesmo. Hoje, ninguém pode dizer que Deus não tem falado e que não há maneira de conhecê-lo, pois Ele tem falado. Ele falou no passado, está falando no presente e está sempre falando e revelando a si mesmo para nós. Ninguém pode desculpar-se dizendo que Deus não falou e por isso não se pode conhecê-lo. Nossa atitude deve ser como a de Samuel. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. 1 Samuel 3, 9.
Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 2, 7. Precisamos ter nosso coração e nossos ouvidos abertos para ouvir o que Deus está falando. A pureza da palavra de Deus. O falar de Deus é puro. Deus nunca diz palavras vãs, nem fala de modo descuidado. Suas palavras são puras. As palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em cadinho de barro, depurada 7 vezes. Salmo 12, 6. Puríssima é a tua palavra, por isso teu servo a estima. Salmo 119, 140. A palavra de Deus é puríssima. Nela não há nenhum desperdício, nenhuma palavra vã. Cada palavra é medida, cheia de valor e refinada. Podemos confiar em sua palavra. Ela é pura não apenas no sentido de que nela não há palavras inúteis ou vãs, mas também pelo fato de ser singular, concentrada, cheia de propósito, tal como o olhar franco, a mente sem duplicidade, o coração sincero. Isso quer dizer que, independentemente do que Deus estiver falando, do momento em que estiver falando ou dos assuntos dos quais ele estiver falando, sempre há um único tema por trás de todo o falar de Deus. Isso é pureza. Em outras palavras, Deus falou no passado aos nossos pais e tem falado conosco hoje no Filho. Contudo, quando você coloca junto todo o falar de Deus, você nota que ele fala de uma só coisa, ou, para ser mais preciso, de uma só pessoa. A fala de Deus vem de seu próprio coração, e nós podemos ver o coração de Deus hoje por meio daquilo que ele está falando. Se você visitar uma casa onde nasceu um bebê, no momento em que entrar na casa, você vai notar que toda a conversa dos pais está centrada no bebê, pois ele está no coração dos pais. A mesma coisa é verdadeira com o nosso Deus. No coração de Deus há uma só pessoa, e esta é seu amado Filho, nosso Senhor Jesus. Como isso constitui o próprio coração de Deus, sempre que ele fala, seu assunto não é outra coisa, senão seu amado Filho. Este é o único assunto do qual ele fala. Ele pode abordar muitas coisas, mas todas essas coisas estão relacionadas com seu Filho. Do contrário, ele não falará. Ele nada terá a dizer. Isso é muito importante para o nosso entendimento da palavra de Deus, pois se sabemos o que Deus está falando, então a Bíblia toda estará aberta para nós. Frequentemente abordamos a Bíblia tentando achar alguma coisa específica. Alguns encontram nela a lei, os mandamentos, enquanto outros procuram promessas. Alguns irão em busca das profecias na Bíblia, enquanto outros irão procurar nela alguns métodos. As pessoas estudam as Escrituras de diversas formas, tentando encontrar coisas diferentes. Alguns até mesmo tentam achar astronomia e geologia na Bíblia, e certamente podem encontrar nela zoologia. Você pode encontrar isso no próprio livro de Gênesis. Na verdade, você pode encontrar tudo na Bíblia. Deus fala sobre todas as coisas que você possa imaginar, mas se você não souber o que ele realmente está falando, irá perder tudo. Nos dias do Senhor Jesus, os fariseus examinavam e memorizavam as Escrituras. Eles conheciam as Escrituras muito bem e creio que as conheciam bem melhor do que nós. Imagine se estivéssemos nos dias em que o Senhor Jesus nasceu e o rei Herodes nos reunisse para perguntar onde haveria de nascer o rei dos judeus. Será que seríamos capazes de responder prontamente, citando um dos profetas menores, que ele nasceria em Belém? Provavelmente diríamos: espere um minuto, vamos até a biblioteca pegar nossa concordância bíblica e então tentaremos achar a resposta. Todavia, os fariseus não agiam assim. Eles estudavam e examinavam as Escrituras que para eles consistia no Antigo Testamento. E eles o conheciam de memória tão bem que podiam responder prontamente. Isso está descrito em Miqueias: o Cristo irá nascer em Belém. Contudo, eles não foram ver o rei que havia nascido. Deus fala ao homem. Quando abrimos a Bíblia, devemos sempre lembrar do seguinte: todas as vezes em que Deus abre a sua boca e fala, ele tem apenas um tema, um único assunto em sua mente, e este tema é seu amado Filho. Mas para quem ele fala? No passado, ele falou a nossos pais e agora fala a nós. Em outras palavras, Deus fala ao homem. O homem foi criado à imagem de Deus. Nenhuma outra criatura foi criada à sua imagem.
nem mesmo os anjos. A Bíblia nunca diz que Deus criou os anjos à sua imagem. Isso só é dito a respeito do homem. A razão disso é que ele tem algo muito especial reservado para seu filho no homem. Mas tenha cuidado. Não estou dizendo que Deus tem algo muito especial reservado para o homem. Estou dizendo que Deus tem algo muito especial reservado para seu filho no homem. Deus criou o homem à sua própria imagem. Dentre todas as criaturas, o homem foi criado de uma forma muito especial, pois a vontade de Deus é que seu amado filho tenha uma companheira para sempre, um povo, uma nação, um sacerdócio, uma cidade, uma noiva. Em Gênesis 2, encontramos o uso da tipologia. Quando Deus olhou para Adão, a quem havia criado, disse: Não é bom para o homem estar só. Façamos para ele uma ajudadora. Isso nos sugere que Deus olhou para seu amado filho e disse: Não é bom que meu filho esteja só. Eu quero dar o homem a ele. Eu quero dar-lhe uma criatura que seja criada à nossa imagem, que possa se unir a meu amado filho e acompanhá-lo por toda a vida. Foi por causa desse propósito que Deus criou o homem. Portanto, quando Deus fala, ele se dirige ao homem para falar de seu filho. Não há outro assunto sobre o qual ele possa falar conosco. Por que Deus fala conosco sobre seu filho? Será que ele deseja que recebamos alguma informação sobre seu filho? Certamente não se trata disso. Ele nos fala sobre seu filho para que sejamos atraídos a ele, para que sejamos transformados, para que experimentemos união com ele. Deus não fala ao homem para dar-lhe informação, mas sim para transformação. Deus não fala para nosso conhecimento intelectual ou para ajuntarmos verdades. Ele fala para que haja um processo de transformação de vida, de modo que sejamos conformados à imagem de seu amado filho, tornando-nos seu complemento, uma parte de seu corpo, do qual ele é o cabeça. Esta é a razão pela qual Deus fala e pela qual nós temos a Bíblia. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. 2 Timóteo 3, 16, 17. Esses versículos nos mostram que a Bíblia é divinamente inspirada. Ela é inspirada por Deus sendo o seu falar, o qual é útil e proveitoso. A Bíblia nos ensina, nos convence, nos corrige e nos educa, de modo que o homem de Deus seja perfeito, totalmente preparado para todas as boas obras de Deus. Desse modo, podemos ser os companheiros do Senhor Jesus por toda a vida. Portanto, este é o propósito por trás de tudo o que Deus fala. Quando você lê o Antigo e o Novo Testamento, você nota que há diferenças. Contudo, ambos os testamentos são organicamente um só. Seja no Antigo ou no Novo Testamento, é Deus quem está falando. Você não vai encontrar ali duas pessoas diferentes falando. Trata-se da mesma pessoa, Deus, que fala tanto no Antigo como no Novo Testamento. O tema do qual ele fala nessas duas partes da Bíblia é o mesmo: Cristo, seu amado Filho. Portanto, há uma unidade orgânica entre o Antigo e o Novo Testamento. Deus falou em parte. Entretanto, existem diferenças entre o Antigo e o Novo Testamento. Segundo Hebreus 1:1, o Antigo Testamento é definido da seguinte forma: havendo Deus outrora falado aos nossos pais. Esse falar ocorreu de muitas formas e em muitas partes. Naquela época, Deus falou por meio dos profetas, que eram os homens santos de Deus. Eles falaram segundo o poder do Espírito Santo, mas eram seres humanos e, portanto, limitados e fracos. Por meio deles, Deus não poderia falar em plenitude ou de forma completa. Por meio deles, Deus só poderia falar em muitas partes, fragmentos, parcelas, uma parte aqui, outra parte ali. Deus falou por meio dos profetas e todos eles proferiram a palavra de Deus. Entretanto, essa palavra veio em partes e fragmentos. Precisamos juntar essas partes de modo que possamos ver melhor. A promessa do Messias. Vejamos como exemplo o assunto de Cristo, o Messias prometido no Antigo Testamento. Vamos notar que esse tema está espalhado por todo o Antigo Testamento.
Em Gênesis 3,15, logo em seguida da queda, Deus prometeu ao homem que a descendência da mulher viria e esmagaria a cabeça da serpente, que é Satanás. Em Gênesis 22,18, Deus falou a Abraão dizendo-lhe que todas as nações seriam benditas no seu descendente, singular e não plural. E nós sabemos pela Epístola aos Gálatas que esse descendente é Cristo. Em 2 Samuel 7, Deus falou a Davi que seu filho, o filho de Davi, um dia haveria de sentar-se no trono de Davi, e seu reino não teria fim. Em Isaías 9,6, aquele que vem é apresentado como filho de Deus, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Em Daniel 7,13, este mesmo filho de Deus é tal como o filho do homem, pois nessa visão Daniel viu um como o filho do homem, que veio e recebeu todos os domínios e poderes das mãos do ancião de dias. O último livro do Antigo Testamento é Malaquias. No primeiro versículo do capítulo 3, aquele que vem é apresentado como o anjo da aliança. Destaquei apenas alguns trechos para mostrar aqui que tudo está em fragmentos, uma parte aqui e outra lá. E quando você reúne essas partes, começa a enxergar o quadro. As alianças de Deus. Deus é um Deus de alianças. Ele gosta de assinar contratos e aprecia colocar-se sob obrigações legais. Evidentemente, Deus não precisa fazer isso, pois Ele é o Amém, a testemunha fiel e verdadeira. Quando Deus fala algo, isso está estabelecido. Deus não precisa colocar-se sob um contrato legal, mas para animar nossa fé, Deus tem prazer em fazer essas coisas. Se você repassar toda a Bíblia, vai notar como Deus faz aliança após aliança. Elas estão todas em fragmentos, em partes, uma parte aqui, outra ali. Deus fez uma aliança com Adão, dando-lhe domínio sobre as aves do céu, sobre os animais da terra e sobre os peixes do mar. Contudo, Adão também tinha algumas responsabilidades. Ele deveria obedecer a Deus e não comer do fruto proibido. Ele tinha que guardar o jardim e cultivá-lo. Como Adão falhou em suas responsabilidades, a aliança adâmica foi abolida. Hoje em dia, não temos domínio sobre as aves do céu, os peixes do mar e os animais terrestres. De nada adianta você dar uma ordem ao leão. Vem cá, eu te quero aqui perto. Pelo contrário, é o leão que irá dizer, eu é que te quero. Perdemos o domínio que foi dado no princípio a Adão. Em Gênesis 9, Deus faz uma aliança com Noé. Graças a Deus, essa aliança ainda permanece. Trata-se de uma aliança com a humanidade e todas as criaturas. Hoje em dia, as 4 estações continuam se sucedendo e sempre que ocorre uma chuva muito forte, você nota que o arco-íris aparece no final. Isso nos fala que no juízo há misericórdia. Quem derramar sangue terá seu sangue derramado. Essa é a aliança noética, que continua em vigência. Mais adiante, Deus fez outra aliança com Abraão. Gênesis 15, 22. Deus disse que sua semente seria como as estrelas do céu e como a areia do mar. Também disse que seriam muitas nações e que todas as nações seriam benditas por aquela única semente. Essa é a aliança abraâmica. Quando chegamos no livro de Êxodo, vemos que Deus fez a aliança da lei com os filhos de Israel. Êxodo 19, 20. No capítulo 29 de Deuteronômio, Deus fez outra aliança com a nova geração que saiu do Egito, de modo que eles pudessem entrar na terra. Essa é a aliança palestiniana. Depois, em Jeremias 31, você vai encontrar a nova aliança. A palavra de Deus é uma unidade. Na época do Antigo Testamento, Deus falou por meio de seus profetas em muitas partes e de muitas maneiras. Você precisa reunir essas partes para que possa ver todo o quadro. Deus falou aos pais e agora fala conosco. Em Gênesis, Deus falou por meio de biografias. Trata-se principalmente das biografias de 8 pessoas. Em Êxodo, Ele nos falou por meio da história. Em Levítico, Deus nos falou por meio de cerimônias e rituais. Em Deuteronômio, Ele nos falou por meio de mandamentos. Evidentemente, nos profetas como Daniel e os demais, Deus nos falou por meio de profecias. Ele falou conosco em tipos, em tipologia, em parábolas, algumas vezes em palavras diretas, outras vezes em enigmas.
Deus falou por meio dos profetas de formas muito diferentes na época do Antigo Testamento. Apesar dessas diferenças, esse era o falar de Deus. No Novo Testamento é diferente. Deus fala conosco em seu Filho, e nele não há qualquer limite ou restrição. Quando o Filho fala, é o Pai que fala. Tudo o que ele fala é pleno, completo e final. Portanto, quando você coloca junto o Antigo e o Novo Testamento, descobrirá que Deus está falando. Nós estamos mais familiarizados com o Novo Testamento do que com o Antigo, e creio que não existem exceções a essa regra. Algumas vezes, nós negligenciamos o Antigo Testamento porque não vemos nele o valor que percebemos no Novo Testamento. Algumas pessoas chegam a pensar que o Antigo Testamento é coisa do passado. No meio cristão, encontramos os assim chamados dispensacionalistas e os ultradispensacionalistas. Eles creem que o Antigo Testamento não tem nada a ver com eles e chegam ao ponto de dizer que também os Evangelhos e o livro de Atos nada tem a ver com eles. O que tem valor para eles são as epístolas de Paulo. Quando você toma esse tipo de atitude, vai perder muita coisa e vai cometer muitos erros, pois a palavra de Deus é uma só. Se você remover parte da palavra, não poderá entender o que Deus está falando. Você precisa ouvir tudo o que ele diz. Nós precisamos conhecer todo o conselho de Deus. O povo judeu possui o Antigo Testamento, mas eles não creem no Novo Testamento. Por causa disso, hoje em dia, eles ainda estão suspensos no ar. Eles ainda estão esperando pela vinda do Messias. Isso me faz lembrar a seguinte história. Houve uma época em que pessoas viajavam visitando casas para vender Bíblias ou porções do Novo Testamento. Um dia, uma dessas pessoas chegou a uma casa enquanto o marido estava fora e essa pessoa convenceu a esposa a comprar um volume contendo o Evangelho de Lucas. Ao entardecer, o marido voltou para casa e descobriu que sua esposa tinha gasto todo o dinheiro para comprar o livro. Isso o deixou furioso. Você gastou esse dinheiro sem minha permissão, disse o marido. A esposa respondeu, eu também trabalho e tenho minha parte no dinheiro. Por que não posso fazer isso? Irritado, o marido pegou o Evangelho de Lucas e o rasgou pelo meio, dando uma parte para sua esposa e guardando a outra para si, dizendo, muito bem, você fica com uma parte do livro e eu fico com a outra parte. No dia seguinte, ele foi trabalhar. Durante o horário do almoço, ele não tinha nada para fazer. Notando que tinha aquela metade do Evangelho de Lucas em seu bolso, ele começou a lê-lo. O texto começava falando do filho pródigo que retornava para casa e era recebido por seu pai. A história lhe pareceu muito interessante e ele ficou imaginando o que havia acontecido antes. Enquanto isso, a mulher estava em casa lendo a primeira parte do Evangelho de Lucas. Quando chegou ao ponto em que o filho pródigo decidiu voltar para casa, ela ficou pensando, o que será que aconteceu quando ele retornou para casa? Tanto o marido como a mulher queriam muito saber o que havia acontecido antes e o que havia acontecido depois. Contudo, como nenhum dos dois queria dar o braço a torcer, seria difícil que um deles introduzisse o assunto. À noite, quando jantavam juntos, ambos tinham vontade de perguntar algo sobre a história, mas não ousavam fazê-lo. Finalmente, o marido não pôde aguentar-se mais e disse, bem, o que você me diz daquele filho pródigo? A conclusão é a seguinte, se você remover uma parte da palavra de Deus, não poderá entender o que Deus está falando. No Novo Testamento, o Senhor Jesus conversou com aqueles dois homens que estavam indo de Jerusalém para Emaús. Os dois homens estavam tristes porque aquele em quem eles criam havia sido crucificado. Algumas mulheres haviam dito que ele ressuscitara, mas eles não acreditaram. Então o Senhor Jesus afirmou, ó nércios e tardos de coração, não sabeis o que dizem as Escrituras? Não sabeis o que Moisés e a lei disseram, o que os profetas disseram com respeito ao Cristo, de que ele deveria sofrer e depois entrar na glória? Então o Senhor começou a desvendar os escritos de Moisés e os profetas, revelando-lhes todas as coisas que constavam a seu respeito. Enquanto aqueles dois homens ouviam o que o Senhor lhes dizia, seus corações ardiam. Vejam em Lucas 24, 25 a 32. Naquela mesma noite, provavelmente próximo da meia-noite, o Senhor Jesus apareceu subitamente aos discípulos na sala onde estavam.
Eles não acreditavam e o Senhor passou então a abrir seu entendimento e revelar-lhes o que estava escrito em Moisés, nos profetas e nos salmos com respeito a si mesmo. Em outras palavras, o Antigo Testamento fala de Cristo, prepara o caminho de Cristo. Se entendermos o Antigo Testamento, ele nos conduzirá a Cristo, pois em Gálatas nos é dito que a lei é como um aio que nos conduz a Cristo. Em Hebreus está escrito que a lei é a representação, o tipo, a sombra da realidade que vem, que prepara o caminho para aquele que virá. E quando Cristo vem, então entendemos tudo. Desse modo, o Antigo Testamento é de tremendo valor para nós. O Novo Testamento é como a palavra e o Antigo Testamento é como a figura. As crianças pequenas começam a aprender as palavras olhando para uma figura. Se a palavra é vaca, então é mostrada a figura de uma vaca. Se você apresenta a palavra para a criança sem a figura, tudo fica muito abstrato. Na verdade, uma palavra é uma identificação, mas se não houver junto uma impressão visual, não haverá nada com que a palavra se identifique. Para que se possa obter o verdadeiro entendimento da palavra, é necessário uma figura. Quando você vê a figura e então lê a palavra, aquela palavra adquire significado, pois uma impressão foi deixada e você sabe o que ela realmente significa. Não é mais um pensamento abstrato, mas algo concreto, real. Portanto, nós frequentemente dizemos que o Antigo Testamento é como um quadro. Nele, Deus está desenhando figuras e esse é o modo pelo qual ele nos ensina. Primeiro ele desenha as figuras e depois, no Novo Testamento, ele começa a nos dizer quais são as palavras. Portanto, quando você lê a palavra e faz a ligação com a figura, isso faz com que a palavra se torne muito rica e cheia de significado. A verdade é que nós conhecemos o Novo Testamento, ou seja, conhecemos as palavras. Entretanto, como não conhecemos o Antigo Testamento, a impressão que recebemos não é muito profunda nem muito rica. Não conseguimos ver o quadro completo. Conseguimos pensar um pouco sobre a palavra, mas não alcançamos as suas riquezas. Por causa disso, não devemos desejar ser apenas um povo do Novo Testamento, mas também ser um povo do Antigo Testamento. Em outras palavras, devemos ser um povo de toda a palavra de Deus. As 3 divisões do Antigo Testamento. O Antigo Testamento é dividido em 3 partes. Não vou incomodar vocês falando sobre a maneira como os rabinos judeus dividem o Antigo Testamento, pois isso é um pouco complicado. Vamos considerar o Antigo Testamento do modo como o próprio Senhor Jesus o dividiu. Em Lucas 24, vemos que o Senhor, começando com a lei de Moisés e passando pelos profetas e pelos salmos, interpretava para os discípulos todas as coisas que se referiam a ele. Portanto, o Senhor Jesus dividiu o Antigo Testamento em 3 partes: a lei de Moisés, os profetas e os salmos. Minha impressão é que esta não é só a melhor maneira de dividir o Antigo Testamento, mas também a mais simples. 1. A lei. A primeira divisão é a lei de Moisés, ou seja, o Pentateuco. Esses livros de Moisés são, de fato, um livro só e não 5. É por causa disso que essa parte é chamada em grego de Pentateuco. Ele contém 5 volumes, mas na verdade é um só livro, a lei de Moisés. Esta lei de Moisés mostra e revela Cristo para nós. No primeiro capítulo do Evangelho de João, vemos que o Senhor Jesus encontrou Filipe, que em seguida foi ao encontro de Natanael. Ao encontrá-lo, Filipe disse: "Encontramos aquele a quem Moisés e os profetas se referiram. Ele é Jesus, o filho de José, de Nazaré." Moisés havia escrito sobre Cristo. Os profetas haviam escrito sobre Cristo. E Filipe encontrara Cristo naquelas palavras. Agora, segundo suas palavras, eles haviam encontrado a pessoa, Jesus. 2. Os profetas. A segunda divisão do Antigo Testamento é composta pelos profetas. Essa parte contém 2 grupos. O primeiro contém o que chamamos de livros históricos e o segundo compreende os livros proféticos. Por exemplo, Josué, Juízes, Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias e Ester são livros históricos. Entretanto, esses livros históricos foram colocados junto com os profetas. Em seguida, você encontra os livros proféticos, que vão de Isaías a Malaquias.
Por que razão os livros históricos e os livros proféticos estão colocados na seção dos profetas? Há um motivo para isso. O que é profecia? Quase sempre concebemos a profecia como a predição do que está na mente de Deus e ela de fato consiste nisso. Contudo, profecia é mais do que predição. Profecia é a expressão do que está na mente de Deus. A predição se refere ao futuro e nós usualmente consideramos a profecia apenas dessa maneira. Você profetiza algo que vai acontecer num futuro distante. Entretanto, a profecia não se limita a predizer o futuro, mas também expressa o que está na mente de Deus com relação às situações do presente. Portanto, a profecia é a declaração do que está na mente de Deus. Ele expressa o que está em sua mente para seu povo, tocando suas consciências. Em consequência disso, os livros históricos da Bíblia são profecias e não apenas histórias. Se você ler esses livros apenas como histórias, você terá perdido tudo o que eles têm a dizer. É verdade que esses livros nos fornecem relatos históricos, mas Deus não está interessado em nos dar apenas isso. A razão pela qual essas histórias nos são dadas é porque Deus deseja expressar o que está em sua mente para nós. Por meio das histórias, Deus quer nos dizer algo. Ele deseja tocar nossas consciências. Ele quer que vejamos a Cristo. Isso é mais do que história, é profecia. Portanto, esses livros possuem o mesmo sentimento dos livros proféticos. Quando você lê os livros proféticos, você o faz procurando identificar o que Deus está tentando nos dizer ali. Quando você lê os livros históricos, você deve ter a mesma atitude. O que Deus está tentando nos dizer? Por causa disso, os livros históricos também são considerados livros proféticos. 3. Os Salmos. Os Salmos constituem a terceira divisão, e isso inclui não somente os 150 Salmos, mas também os livros de Jó, Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos. Todos esses livros são chamados de Salmos porque neles encontramos o bater do coração do povo de Deus que revela ou reflete o bater do coração do Messias. Portanto, ao ler o Antigo Testamento, você nota que ele está dividido nessas três partes. O Novo Testamento também está dividido da mesma forma. Temos os Evangelhos e o livro de Atos, os quais podem ser denominados de história. Temos também as Epístolas e o livro de Apocalipse. No Antigo Testamento, o Pentateuco, os 5 livros de Moisés, estabelecem o fundamento, do mesmo modo que os Evangelhos e o livro de Atos o fazem no Novo Testamento. Os profetas da Antiga Aliança edificam sobre o fundamento antes estabelecido e isso é o que fazem as epístolas do Novo Testamento. Finalmente, os Salmos fazem o coroamento de todo o edifício e isso é o que faz o livro de Apocalipse no Novo Testamento. A lei revela o propósito de Deus e isso tem seu cumprimento nos Evangelhos e no livro de Atos. O propósito de Deus é Cristo e sua igreja, Cristo com seu povo. Depois disso, temos os profetas que explicam e ampliam o propósito de Deus, e isso corresponde às epístolas. Elas nos explicam Cristo e sua igreja. Por fim, os salmos coroam tudo e o mesmo ocorre com o livro de Apocalipse. Em ocasião anterior, já cobrimos todo o Novo Testamento, livro por livro. Nesta oportunidade, desejamos voltar ao Antigo Testamento e repassá-lo livro por livro, tal como fizemos com o Novo Testamento. Primeiramente, vamos dar alguma informação básica sobre o contexto de cada livro, para em seguida tentar ouvir o que Deus nos está falando em cada um deles. Confiamos no Senhor de modo que, por meio do seu Espírito, Ele possa revelar Cristo para nós, possa nos transformar e nos conduzir a estar em Cristo. Oremos. Querido Pai Celestial, louvamos e agradecemos a Ti, porque Tu és um Deus que fala. Que seria de nós se permanecesses calado? Estaríamos totalmente perdidos. Mas Te louvamos e agradecemos porque falas e estás falando até hoje em dia, por meio da Tua palavra, por meio do Teu Espírito. Portanto, Senhor, pedimos que nos deis um coração atento e a orelha perfurada do servo, para que possamos ouvir o que o Espírito diz à Igreja e possamos responder a Ti. Fala, Senhor, pois os Teus servos ouvem. Que essa seja a nossa atitude quando nos achegamos à Tua palavra. Rogamos em o nome do nosso Senhor Jesus. Amém.